Carlito, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, Thalita. Como é que você tá? Tá bem? Retornou? Tô Tem bem, tô pouco tempo, voltando né? Prazer estar agora, aqui né? com você de novo. Tava em licença, voltei semana passada para retomar aqui as nossas conversas e é um prazer receber você agora logo nesse recomeço meu aqui no Bom para Todos. Carlito, vamos falar um pouquinho sobre a situação de Bolsonaro? Eu quero esmiuçar com você o que passa o ex-presidente. A gente tem essa questão do depoimento dele à PF hoje sobre essa investigação do cartão de vacina, né, a falsificação, mas existem vários outros processos, né? A gente tem a questão das joias sauditas, que também estão sendo investigadas, com essa ordem dele de ir lá buscar na alfândega, com uma ligação, inclusive, comprometedora, né, dando ordens para que isso acontecesse, e tem essa questão da vacinação agora, que também está pegando feio para ele, que deve tentar jogar no colo de Mauro Cid essa ordem para execução do ato ilícito. Como que você está vendo o futuro de Bolsonaro diante disso tudo que está acontecendo? Ontem me fizeram essa mesma pergunta, Thalita. Eu respondi de duas maneiras, né? A primeira é a seguinte: do clã Bolsonaro, hoje o que está mais complicado juridicamente é o Carlos. É o que tem ali os processos com probabilidade, né, materialidade mais adiantados ali. Inclusive com o relatório apresentado pelo Ministério Público, relatório financeiro, depoimentos colhidos ali das figuras que eram supostamente funcionários fantasmas no gabinete dele na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas no caso do Jair Messias Bolsonaro, a gente tem a quantidade de crimes cometidos em um curto período. Porque a gente precisa rememorar que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro em 2000. Tem 23 anos que ele iniciou na carreira política. Bolsonaro, apesar de ter iniciado a carreira política ainda no final dos anos 80 como vereador e no início dos anos 90 já como deputado federal, a quantidade de crimes que ele cometeu nesses últimos 4 anos que o Brasil esteve governado ali, supostamente por ele, demonstram claramente uma ação que a gente pode sim entender como sendo uma organização criminosa, que acabou ascendendo ao poder e deixou muita materialidade. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, inclusive, trazendo o seguinte debate, Thalita. O Mauro Cid ele vai assumir tudo e vai salvar o Bolsonaro. O grande problema é que se ele assumir tudo, mesmo que ele não tenha cometido o crime e a Polícia Federal confirmar isso, ele pode se complicar ainda mais. E o próprio Bolsonaro também. Por quê? Porque hoje o que acontece, é o que muita gente tem perguntado, por que o Bolsonaro ainda não foi preso? No direito, a gente sabe que tem alguns institutos, como a gente chama, sendo ali relevantes, né? Institutos de importância. De todos os institutos que o cidadão tem, o mais importante é a vida. Por isso que no nosso país a gente não tem pena de morte, salvo em exceção de guerra declarada, porque a gente sabe que nenhum direito é absoluto e todo direito pode passar por exceções. Mas o outro instituto importante que a gente tem é a liberdade. Então, para que alguma autoridade jurídica tire a liberdade de alguém, precisa-se ter todas as materialidades comprovando que há necessidade, no caso do Bolsonaro agora, por exemplo, de ter um pedido de prisão preventiva. E isso pode acontecer até o sábado. Por quê? Porque hoje ele vai depor. Na quinta-feira, quem vai depor é o Mauro Cid. E na sexta-feira é a Gabriela Cid, que é a companheira do Mauro Cid, que inclusive é apontada ali por pessoas próximas do Jair Messias Bolsonaro como sendo uma bomba ambulante, né? Ela pode abrir a boca e falar, porque ela não quer ser responsabilizada pelos crimes cometidos supostamente pelo companheiro dela, a pedido em tese do Jair Messias Bolsonaro, e nem o Mauro Cid pai também quer que ele assuma. Outro fator que é determinante para complicar o Bolsonaro são as alterações, Thalita, que foram feitas no aplicativo do gov.br. Eu não sei se você já tem cadastro nesse aplicativo, mas eu tenho. E em mais de uma oportunidade eu perdi a senha, eu não lembrava a senha, e você não consegue alterar a senha sem a permissão de que a pessoa que é a detentora do cadastro informe algum dado para você no momento da alteração. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, a alteração no celular, ele vai pedir para que você faça o reconhecimento facial. E ele utiliza as imagens que existem no banco de dados da pessoa para fazer aquele reconhecimento facial. Se você fizer alteração pelo computador, ele vai pedir confirmação de celular, de e-mail, confirmação em 2 etapas, e tem até a função que você só libera o acesso ao aplicativo através da liberação pelo aplicativo do banco. Então a própria Polícia Federal já chegou à conclusão que seria impossível
o Mauro Cid ter feito tudo que ele fez especificamente em dezembro, que foi quando a gente teve toda essa polêmica de inserir dados falsos e depois retirar dados falsos, né, ali no dia 21, 22, se inseriu as vacinas e no dia 27 se excluiu as vacinas. E o Mauro Cid fez alterações no cadastro do Conect SUS de Jair Messias Bolsonaro. Então, é impossível, Thalita, que ele tenha feito todos esses procedimentos sem precisar do Jair Messias Bolsonaro para nada em nenhum momento, porque para fazer a alteração no Conect SUS, ele precisaria da confirmação do Bolsonaro de alguma maneira. Carlito, você está afiadíssimo com as informações sobre esses processos que tem Jair Bolsonaro como uma das partes. Em relação a delações, muita gente tem falado sobre a possibilidade de Mauro Cid fazer uma delação contra Jair Bolsonaro, né? Ainda mais porque parece que ele fez a contratação de um advogado que é a favor desse tipo enfim, de artifício, né? A delação. Como que você vê essa possibilidade? Eu acredito, inclusive, que no caso do Anderson Torres, isso já começou. Tanto que tem muita gente falando que, mas como é que a justiça liberou o Anderson Torres? O advogado do Anderson Torres, que é um ex-policial militar do Mato Grosso, ele não falou em fazer delação premiada, por exemplo, mas ele não é contrário à delação premiada. Tanto que em um vídeo que eu soltei recentemente no meu canal, eu mostrei que em um evento que ele participou no passado, lá no Mato Grosso, ele falou sobre essa questão ali da lei especificamente, do pacote anticrime, né, que entrou em vigor a partir do governo do Jair Messias Bolsonaro. E o que é que a gente consegue ver a partir dessa participação dele nesse seminário, nessa assembleia de discussões sobre temas jurídicos? Que ele não disse que fará delação premiada no caso do Anderson Torres, mas ele não é contrário à delação premiada, diferente do caso do Mauro Cid. Porque no caso do Mauro Cid, o advogado que assumiu o caso dele é o Bernardo Fenelon. Ele, inclusive, defende o instituto que a gente chama de delação premiada ou colaboração premiada, e ele escreveu um livro chamado Colaboração Unilateral, se não me engano o nome do livro dele, onde ele defende a utilização desse instrumento de forma legal para que se tenha a resolução dos conflitos que existem entre quem cometeu a conduta infracional, que é ilegal em alguns casos, e quem está do outro lado para poder punir. E é aí que a gente precisa conectar dois pontos, Thalita. O advogado que deixou o caso do Mauro Cid, o Rodrigo Roca, é o mesmo que deixou também a defesa do Anderson Torres. E o Rodrigo Roca, ele é conhecido por qual motivo? Por não fazer delação premiada. Tanto que ele foi advogado do Sérgio Cabral, e no momento que o Sérgio Cabral disse que faria uma delação premiada, ele deixou a defesa do Sérgio Cabral. Então, assim, a gente precisa conectar esses pontos para entender. Não haveria outro motivo para o Rodrigo Roca ser retirado dos casos se não acontecesse ali um diálogo. Por isso que eu acredito que já começou lá no caso do próprio Anderson Torres. Porque muita gente está falando, mas se no Anderson Torres teve algum tipo de delação, por que não foi divulgado ainda? Porque em alguns processos se mantém o sigilo a pedido da própria Polícia Federal para não atrapalhar o curso da investigação. Porque se você começar a perceber, Thalita, agora a polícia começou a fazer várias conexões que até pouco tempo atrás não se conseguia encontrar. É conta do Bolsonaro fora do Brasil, é cartão de vacinação. São várias coisas que a gente tem acompanhado aí que a cada dia que se passa fica mais claro o caminho de responsabilização do Bolsonaro. Agora, claro que a gente precisa entender que até o Jair Messias Bolsonaro tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. O Brasil ficou tão acostumado com a Operação Lava Jato, onde você tinha um promotor combinando tudo com o juiz para poder acelerar o processo, que muita gente não aceita porque ele não está preso ainda, mas aguardem que é questão de tempo. E não é de muito tempo, por sinal. Quanta informação interessante que você traz aqui para a gente. Só para finalizar, você começou falando sobre Carlos Bolsonaro, termina agora falando sobre Jair. Quem vai ser preso primeiro, Carlos ou Jair? Aí eu vou dizer para você o que eu disse no início, né? Quem tá com um pé dentro da cadeia, até minha cachorrinha aqui já comemorou. Quem tá com um pé dentro da prisão hoje é o Carlos Bolsonaro. Ele tá com um pé dentro da prisão. O Bolsonaro tá com os dois pés na inelegibilidade. A gente só vai ver a formalização da condenação dele muito em breve, porque o próprio CGU, que é a Controladoria Geral da União,
já identificou com as quebras de sigilo que aconteceram no início do ano, assim que o Lula tomou posse, que as condutas que ele tomou no passado foram criminosas. Vem cá, Zuzui. As condutas foram criminosas, inclusive ali de liberação de empréstimos, pagamento de auxílios, coisa que violaria ali, por exemplo, a legislação eleitoral também. Só que no caso desses crimes agora que a gente está vendo acontecer, envolvendo especificamente a vacina, é um crime grave porque ele entrou em outro país, né, utilizando esse cartão de vacina. E um amigo meu que é cineasta, vem cá, Zuzui, um amigo meu que é cineasta, chamado Marcelo Sebá, ele comentou uma coisa para mim comigo que é bem interessante, Thalita, que é o seguinte: o Bolsonaro ele não falsificou o cartão de vacinação, ele não tinha plano para dar golpe no Brasil, todo mundo fez aquilo por livre e espontânea vontade. A grande pergunta que fica é: quem iria governar o Brasil se o Brasil fosse golpeado? Já que ele não pediu nada para ninguém. Todo mundo fez aquilo tudo ali por livre e espontânea vontade. Qual que era o plano do Ailton Barros, do Mauro Cid, do Elcio Franco? Era o quê? Era falsificar o cartão de vacinação para agradar o Bolsonaro, depois armar um golpe de Estado para agradar o Bolsonaro, para conduzir quem ao poder? O Lula? Reconduzir a Dilma? Colocar o Guilherme Boulos lá, talvez, o Haddad? Quer dizer, não faz sentido. Então, hoje, se você me perguntar, legalmente falando, eu acho que o Carlos Bolsonaro está com um pé mais próximo da prisão que o Jair Messias Bolsonaro, seguindo as vias formais ali, mas a gente pode ter um pedido de prisão preventiva decretado contra o Bolsonaro a qualquer momento. Por quê? Porque se, por exemplo, no dia do depoimento do Mauro Cid, ele fizer revelações e apresentar provas que vão de encontro ao que o Bolsonaro está falando numa direção diferente, assim como a esposa do Mauro Cid também, a Gabriela Cid, isso pode comprovar ali uma ação do Jair Messias Bolsonaro para tentar enganar a justiça. Porque a gente viu ontem, por exemplo, os advogados dele confirmaram que o dinheiro que estava na casa do Mauro Cid, na verdade, era do Bolsonaro. 35 mil dólares em dinheiro, em dinheiro estrangeiro, né, em moeda estrangeira, e 16 mil reais em moeda nacional. E a alegação, que para mim eu acho que é mais fantástica: o Mauro Cid tinha 200 mil reais em casa para poder arcar com pequenos gastos da família Bolsonaro. Entre esses pequenos gastos estavam pedicure, cabeleireira e padaria. Aí eu queria entender em qual tipo de salão que a Michele Bolsonaro, a filha dele, né, do Jair Messias Bolsonaro mais jovem, a filha da Michele Bolsonaro mais velha também, e os filhos vão frequentar ali para cuidar da estética, né? Porque 200 mil reais para cuidar de gastos, pequenos gastos da família. E para mim está muito claro que essas quantias que a gente está vendo lá fora aparecendo estão ligadas a Bolsonaro. Outro personagem que ninguém está falando mais, Thalita, é o Frederico Wassef, que ano passado, na declaração dele para a eleição a deputado federal em São Paulo, declarou que tinha um imóvel de quase 5 milhões de reais em Miami e declarou também que tinha um depósito de 3 milhões de reais em um banco, em um país estrangeiro, que não foi declarado. Então, será que isso tudo é do Frederico Wassef? Será que não tem uma ligação com o Jair Messias Bolsonaro também? Carlito, estou esperando esse seu a qualquer momento o Bolsonaro pode receber um mandado de prisão preventiva. Estou aflita por esse a qualquer momento. Carlito, eu sou muito agradecida pela sua presença aqui, viu? Maravilhoso, trouxe muitas informações, relacionou tudo, montou essa colcha de retalhos aqui pra gente. Obrigada demais, te espero em breve aqui, tá? Um beijão para você. Beijão, até mais. Desculpa aí as cachorrinhas, pai de pet é assim mesmo.